pedir a sua graça, pedir a sua presença aqui. Senhor, nos rendemos diante da sua presença, queremos nos humilhar perante a tua face. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, abençoar cada irmão que estará acompanhando este culto, que o Senhor possa derramar sobre nós a sua graça. Fala nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, irmão Andrade André está conosco, Deus abençoe aí. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Estaremos aqui no texto de Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo 35. Um texto bastante conhecido. Fala-nos do cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 40. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Versículo 43. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eu quero nesta noite partilhar nesta live bem rápido com cada um dos irmãos um tema a respeito desse texto, pedidos que mudam uma história. Eu olho para a vida deste cego e eu encontro certamente um pedido que mudou a história desse homem, um pedido que mudou por completo a vida dele. Amados, a Bíblia diz que Jesus ia passando de Jericó. Jesus ia para Jericó e a Bíblia vai dizer que estava à beira do caminho um cego, um homem que estava cego, estava à beira do caminho pedindo esmola. E a Bíblia vai nos dizer claramente que era um costume para este homem estar naquele lugar pedindo esmola. Era um hábito, era uma prática constante desse homem. E a Bíblia diz que ele, de tanto estar ali sentado, aquele homem, eu acredito que ele já conseguia controlar, a partir da sua audição, ele conseguia controlar o movimento das pessoas. E a Bíblia vai dizer que ele, por causa do movimento das pessoas, porque era uma multidão que acompanhava Jesus, a Bíblia vai dizer que este homem ouve, então ele se interessa e ele fica curioso em saber o que estava acontecendo naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que ele pergunta para alguém o que estava acontecendo, quem é que estava, o que estava acontecendo, por que tanto alvoroço, por que tanto tumulto entre a multidão. E a Bíblia vai nos dizer claramente que alguém anuncia a este homem que Jesus, o Nazareno, estava a passar. Amados, a Bíblia não diz, mas eu começo aqui a pensar que talvez este homem, quando ele ouviu que Jesus estava a passar naquele lugar, talvez esse homem ele colocou em seu coração que é hoje o meu dia, é hoje o dia que eu tenho a chance de mudar a minha vida, é hoje o dia que eu tenho a chance de mudar a minha história. Então a Bíblia vai dizer que tão logo ele ouviu que Jesus, o Nazareno, ia passando, aquele homem, ele começou a gritar, ele começou a clamar a Jesus. A Bíblia diz que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo que me chama a atenção é que o clamor deste homem, ele gritava por Jesus, filho de Davi.
Primeiro é que ele, ao chamar Jesus de filho de Davi, ele reconhecia Jesus como Messias, o aquele que a multidão, aquele que o povo, aquele que todos aguardavam, o esperado, aquele que viria para remir-nos dos pecados, para salvar-nos da condenação do pecado. E a Bíblia vai dizer que este homem ele vai clamando. Só que enquanto ele clamava, como era muita a multidão, enquanto esse homem clamava, as pessoas diziam para ele calar. As pessoas olhavam para ele e diziam: ei, cala, porque você importuna, não faz barulho, fica quieto no teu canto. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto mandavam ele calar, cada vez ele gritava mais alto. Amado, eu não sei há quanto tempo esse homem estava cego. Eu não sei há quanto tempo este homem estava ali à beira do caminho pedindo esmola. Mas uma coisa eu vejo aqui na vida desse homem. A Bíblia diz que quando lhe mandavam calar, ele gritava ainda mais. Quando lhe mandavam parar de gritar, ele mais alto gritava. Então, algumas coisas eu vejo aqui na vida desse homem que me chamam muita atenção e eu quero partilhar com cada um dos irmãos hoje. Mas mais adiante a Bíblia vai nos dizer que enquanto ele gritava mais alto, Jesus ouviu o clamor desse homem. E quando Jesus ouviu o clamor deste homem, a Bíblia diz que Jesus mandou que alguém trouxesse aquele homem até a ele. E quando esse homem chegou até Jesus, Jesus fez uma pergunta que nessa noite Deus faz para mim e faz para você. Uma pergunta simples e que carece de uma resposta curta e objetiva. A Bíblia diz que Jesus olhou para este homem e disse: que queres que eu te faça? Amado, nós oramos, nós clamamos, nós estamos a viver situações em que as pessoas oram, as pessoas clamam, gritam, e a grande pergunta é: se Jesus nessa noite nos questionar, o que queres que eu te faça? Será que você tem preparado o que você precisa? Será que você já sabe que pedido fazer para Jesus? Porque às vezes nós nos perdemos em orações, nos perdemos em muitas palavras, em tanto pedir, e nós não pedimos nada. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Então nós precisamos, querido e amado irmão, entender que esse homem, ele sabia o que ele precisava. Esse homem sabia que pedido fazer para Jesus. Quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Aquele homem foi rápido, ele foi objetivo, ele olhou para Jesus e ele sabia claramente o que pedir. Lendo a história deste homem, isso me fez lembrar um certo dia uma mensagem em que o meu pastor ele pregava, ele contava a história de um homem que esse homem é pregador, é pastor, e ele estava diante de um homem muito rico, e que esse homem olhou para ele e disse para ele: olha, peça o que você quiser, o que eu posso fazer para ajudar o teu ministério? E esse homem, diante dessa pergunta, ele ficou encabulado, porque ele não sabia o que pedir, era tanta coisa na cabeça, e ele não sabia o que pedir. Mas nessa noite Deus ele pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? Amado, o que você pede ao homem não deve ser a mesma coisa que você vai pedir para Deus. Existem pedidos que você vai fazer para o homem, mas existem pedidos específicos que você vai fazer para Deus. Você não pode pedir para Deus aquilo que o homem pode te dar. Você tem que pedir para Deus aquilo que você pode lutar a vida toda, mas você não tem como alcançar. Existem pedidos específicos que nós devemos fazer a Deus. A Deus você deve pedir aquilo que o homem em nenhum momento ele conseguirá dar para você. Então é importante saber sempre o que nós devemos pedir a Deus. Então, o que eu aprendo aqui com esse texto? O que eu aprendo com esse homem? Eu gostaria de partilhar bem rápido alguns passos com você. Primeiro, eu vejo na vida deste cego, primeiro é que ele era cego, mas ele não estava parado. O versículo 35 vai nos dizer que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. Esse homem era cego,
Mas mesmo sendo cego, esse homem não estava parado num cantinho da sua casa a chorar. Esse homem não estava mendigando. Este homem não estava em casa a lamentar da sua tristeza, da sua cegueira, da sua deficiência. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Era um homem que não estava parado. Amado, não importa quais sejam as suas limitações, não importa qual seja a sua dificuldade, você precisa aprender uma coisa: não fica parado. Deus não tem prazer em crente parado, em crente vazio, crente que não faz nada. Nós precisamos nos movimentar de alguma maneira. Nós estamos a viver um tempo de crise, sim. Estamos a viver um momento de confinamento, sim. Estamos a viver um momento de isolamento social, sim. Mas você pode fazer sempre alguma coisa. Em sua casa você pode fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz que Jesus ia passando num certo lugar e Zaqueu, ele desejava ver Jesus. Zaqueu, ele almejou em seu coração ver Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu subiu numa figueira, subiu numa árvore seca. Ele não teve medo de cair, ele não teve medo de quebrar nenhum osso, mas ele não queria ficar parado, porque ele queria dar um basta na sua vida. Ele queria chamar a atenção de Jesus. Nós precisamos entender, este homem era cego. E como cego, ele talvez poderia ficar em casa chorando, lamentando do porquê que ele estava cego. Mas não, esse homem, embora sendo cego, ele fazia alguma coisa. Ele não estava parado. Então, eu entendo que às vezes nós perdemos tempo a lamentar e murmurar por alguma situação triste que acontece em nossas vidas, e isso só nos faz perder alguma coisa diante de Deus. Segunda coisa que eu vejo na vida desse homem, nesse texto, é que esse homem tinha uma fé em Cristo. Ele tinha uma fé em Cristo. Amado, esse homem era cego, ele nunca viu Jesus. Porém, eu acredito que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E o que ele ouviu falar de Jesus foi suficiente para despertar nele uma fé viva por Cristo. Foi suficiente para despertar nele uma fé, uma crença em Cristo. Amado, apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo e que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa entender uma coisa: não importa se você está cego, você pode ser cego, mas você ainda ouve. E se você ouve, você precisa ter certeza, você precisa acreditar de tudo aquilo que a palavra fala sobre Jesus. Esse homem, ele era cego, mas ele ouviu falar de Jesus. Talvez ele ouviu que Jesus já tinha operado vários milagres. Talvez ele ouviu que Jesus já tinha feito antes de chegar em Jericó. E tudo isso que ele ouviu fez despertar nele uma fé viva, fez despertar nele um interesse, fez despertar nele uma alegria de que quando ele se encontrar com Jesus, aí seria a oportunidade dele. Então eu vejo que esse homem, ele tinha fé. Isso me leva até a Hebreus, aonde o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que é importante que aqueles que acreditam, aqueles que se achegam a Deus, creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Amado, eu quero dizer para você, quando você vai fazer um pedido para Deus, quando você clama a Deus, você precisa, antes de tudo, acreditar que Jesus tem poder suficiente para fazer o que você deseja. Nós precisamos ter fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém verá a Deus. Amado, Jesus, um certo dia, ele vai falar para os discípulos: e se creres em mim, sereis salvos. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, Jesus olhou para Marta, olhou para Maria e disse: se creres, Lázaro viverá. Então, amado, nós precisamos entender que nesse tempo é tempo de nós orarmos sem parar, orar sem cessar, orar sem desfalecer. Não importa quem vai te mandar calar, não importa quem vai te dizer para você ficar calado. A Bíblia diz que alguns homens se levantaram e vinham para esse homem e diziam: ei, cala a boca, está fazendo barulho.
não grites mais, está a nos perturbar. Mas cada momento que mandava ele calar, ele gritava mais alto, ele intensificava a sua oração, ele clamava ainda mais. Amado, nós precisamos ser perseverantes. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então você precisa perseverar. Nós estamos muito frios, desistimos fácil, amado. Nós oramos a primeira, oramos a segunda. Se Deus não fazer, aí nós desistimos de orar, nós paramos de orar. Não, nós precisamos orar até que o milagre aconteça em nossas vidas. Isso até me faz lembrar do ditado, amado: água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. Nós precisamos ser persistentes na oração. Daniel, ele orou 21 dias para que a resposta descesse. E quando a resposta chegou, quando o anjo chegou, disse para Daniel que a resposta já estava preparada desde o primeiro dia. Porém, houve uma batalha que ele teve que travar. Então, meu querido e amado irmão, seja perseverante. A perseverança desse homem fez um milagre acontecer na sua vida. Jesus só ouviu o clamor desse homem, porque ele não desistiu quando lhe mandaram calar. Não importa quem vai dizer que Deus não vai te ouvir. Algumas pessoas vão se levantar para dizer que Deus não vai ouvir a tua oração. Algumas pessoas vão se levantar para dizer que você vai morrer dessa miséria. Algumas pessoas vão se levantar para dizer que jamais você vai mudar a sua história. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que mudou a história desse cego, o mesmo Jesus que mudou a história de tantas personagens na Bíblia, o mesmo Jesus que mudou a minha história, que mudou a história de tantos outros homens de Deus, ele tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar o quadro que nós estamos a viver hoje. Por isso, meu querido e amado irmão, creia na palavra do Senhor, seja perseverante, faça como aquela viúva que diz no versículo 1, na parábola que Jesus conta aqui no livro de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que existia uma viúva, porém também existia um juiz iníquo que não temia homem algum, nem temia Deus. E a Bíblia diz que essa mulher, de tanto lhe importunar, de tanto persistir, chegou um dia que o juiz teve que atender a causa desta mulher. Então eu acredito que se nós perseverarmos, se nós continuarmos a orar, Deus vai resolver esta causa. O quinto ponto que eu quero falar aqui, neste momento, querido e amado irmão, é o momento em que Jesus vai perguntar para este homem o que ele queria. Eu quero falar o quinto ponto, a quinta característica, a quinta lição que eu tiro na vida deste cego é que ele sabia o que pedir. Amados, Deus está a perguntar para nós nessa noite: o que queres que eu te faça? Será que você sabe o que você vai pedir para Ele? Você sabe que pedido fazer neste momento? Porque, amado, esse homem era cego e ele estava acostumado a pedir esmola. Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu vejo nele duas opções para ele pedir. Primeiro, ele poderia pedir esmola, porque ele precisava saciar talvez a sua fome, talvez precisava saciar alguma necessidade fisiológica, talvez precisava satisfazer alguma necessidade material. Mas a segunda opção é que eu vejo nesse homem a opção dele pedir algo que nenhum homem poderia lhe dar, algo que só Deus poderia fazer. A Bíblia diz que quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? A resposta desse homem foi curta e objetiva. Ele disse: Senhor, que eu torne a ver, que eu volte a ver. Amado, esse homem, ele sabia o que pedir. Existem pedidos que vão mudar a nossa história. Existem pedidos que vão mudar por completo a nossa vida. Eu vejo pessoas orando para Deus dar carro, quando o que ele na verdade precisa não é carro. Eu vejo pessoas orando para Deus trazer pão, quando o que ele precisa na verdade não é pão. É que nós estamos a misturar. Amado, seja curto, claro e objetivo na oração. Saiba o que você vai pedir para Deus. Será que se Ele nessa noite aparecer para você e perguntar: o que queres que eu te faça? O que você vai lhe pedir? A Bíblia fala que num certo dia Jesus vai até a um lugar chamado, onde existia um tanque chamado Tanque de Betesda. E naquele lugar existia muitos paralíticos, existia cegos, existia coxos, existia enfermos.
muitos enfermos estavam ali, e Jesus aparece para um homem que estava naquele lugar há 38 anos, e Jesus pergunta para ele: queres ficar são? E a Bíblia diz que aquele homem, em vez de responder a pergunta de Jesus, ele tenta dar volta. É que às vezes nós nos perdemos aí, amado. O que Deus quer de nós é que nós sejamos claros na oração, é que nós sejamos específicos. Peça aquilo que realmente você precisa. E lembre-se de uma coisa, amado: existem pedidos que você só deve fazer para Deus. Existem coisas que você vai pedir para o pastor Tony, vai pedir para o pastor Isaac, vai pedir para um outro pastor, vai pedir para o seu pai, para a sua mãe, para um irmão seu. Mas existem pedidos que nós só devemos direcionar para a pessoa, para alguém específico, alguém que tem poder para realmente fazer. E este alguém é Deus, é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amado, esse homem fez um pedido que mudou por completo a história dele. Um pedido que fez ele sair de cego, de mendigo, para alguém que tinha visão e já tinha a oportunidade de caminhar por si só. O pedido desse homem trouxe para ele uma mudança completa na sua vida. Então saiba o que você vai pedir para Deus. Amém? A Bíblia vai nos dizer ainda que depois dele responder a pergunta de Jesus, depois dele dizer o que ele precisava, a Bíblia diz que Jesus então vai dizer para ele: então recupera a tua visão, porque a tua fé te salvou. Amado, lembra que a fé desse homem que lhe salvou. Amém? Então, tem pessoas a fazerem pedidos insignificantes a Deus. Não vamos trazer Deus até a nossa dimensão humana. Amado, Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou podemos pensar. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem para pensar, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, creia na palavra do Senhor. Creia que Deus, nessa noite, ele pergunta para cada um de nós: o que queres que eu te faça? Faça pedidos que vão mudar a sua história. Que Deus possa abençoar a nossa vida de uma maneira poderosa. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que Deus te guarde, te proteja. Amado, não esqueça, estamos a viver um período de quarentena. Estamos na terceira fase do estado de emergência. Eu gostaria de aconselhar você: fique em casa.